Pus. Boa tarde aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença dos que aparecerão durante a live aqui. Não anunciei, só anunciei agora na bucha mesmo. Vou falar do que eu comentei também, né? Porque na live do Sensei Daniel, que é o monge de Junrei, a gente falou de tantos assuntos que dá para dividir e falar de outros assuntos aqui, né? Hoje, especificamente, eu quero falar com vocês a respeito do Go-I-Jun, presente no Shotokan, presente no Shitoryu, presente no Shorin-ryu e assim vai, presente no Karatê, né? E como ele mesmo explicou, na escola dele, na linhagem de Goju-ryu dele, um dos mestres fala, né, para que eles não se libertem, não percam, né, não saiam do Go-I-Jun, né? E o Go-I-Jun seria a dureza, a suavidade, né? Na nossa linguagem do Shotokan, expansão e contração e assim por diante, não é? Então não tem jeito, o Karatê ele é uma escola mesmo. Só quem pratica sabe, assim como a rapaziada do Jiu-Jitsu fala, pô, Jiu-Jitsu é um estilo de vida e tal, a gente está sempre aprendendo Jiu-Jitsu e tal, mesma coisa o Karatê, né? Mesma coisa a rapaziada do Kung Fu fala, do Tai Chi fala, do Taekwondo fala e assim vai, né? Mas em si falando de Karatê, que é o caminho que a gente escolheu, né? Que a gente se identificou, ou em alguns casos é o caminho que algumas pessoas, né, tiveram acesso mais ao Karatê do que outras artes marciais e acabaram se apaixonando, acabaram seguindo, né, essa arte marcial. Então, vamos pensar aí, né, de uma forma bem positiva com relação à prática dessa arte na nossa vida e ver os aspectos positivos, né, na nossa vida, na vida de quem convive conosco, na vida de quem aprendeu algo conosco, para quem deu aula ou quem comentou do Karatê de modo geral, não é? Então é o que eu falei na live de ontem. Não vamos focar em coisas negativas, não vamos focar em quem não quer o Karatê do. Vamos focar em quem quer o Karatê do. Vamos focar em quem quer conhecer o Karatê do, quem se permite isso, né? E ao estudarmos o Karatê do, não tem jeito, a gente vai encontrar o Go-I-Jun, independente do que vocês chamam, a maioria de estilos, né, de Karatê, que eu acredito serem sistemas, independente desses sistemas, né, todos transitam na mesma coisa. Só que, no caso, por exemplo, lá do Goju-ryu, eles colocaram no nome. No caso, o Chojun Miyagi Sensei, ele colocou no nome do sistema, né? Ele começou a chamar Karatê Goju-ryu, né? Eu acho que a Butokukai também deve ter enchido o saco, né? Exigido essa formalidade das outras escolas, né? Inclusive, essas escolas, elas acabam nascendo antes, né? É muito interessante, porque pelo que você tem notícias, o Sensei Funakoshi vai ao Japão, né? Faz a demonstração, é o primeiro a ficar por lá, mas não se desenvolve um nome Shotokan de cara, né? Isso pinta depois do Goju-ryu, do Shitoryu, né? Monge, seja muito bem-vindo, monge. Hoje eu vou falar de Go-I-Jun no Karatê, como a gente comentou na nossa live, né? Essa coisa da gente ter a certeza de que Go-I-Jun está na estrutura do Karatê, né, independente do sistema. Acho que eu vou espirrar. Eita ferro, não é Covid. Coceira no nariz mesmo. Independente como a gente estava falando, então a gente fez uma live tão legal que rendeu outros assuntos, né? Eu estou trazendo em partes aqui, de modo geral. Assuntos que ou a gente comentou, como esse de hoje, ou como comentaram algumas pessoas durante a live, né? Como ontem, o viver do Karatê, né? Então hoje eu estou falando aqui, né, monge Junrei, a respeito
do Go e Ju, e como nós concordamos, está no Shotokan, está no Shitoryu, né? No Shotokan, no caso, expressa-se com relação a isso, né? Toca-se nesse assunto quando se fala da expansão e contração, como a gente falou, né? E isso tudo, né, monge, acaba vindo para o dia a dia, né? Quando a gente tem que ser duro, sem ser ofensivo, sem ser agressivo, sem ser arrogante de um modo geral, mas existem momentos da firmeza. Até para fazer o bem, né, monge? A gente tem que ter atitude, né? É como disse a monja Koen do Zen Budismo, que o Zen não é a falta de ação, né? A Zen é a atitude, por exemplo, né? Então, você ter uma atitude firme também, né? Opa, Marcos, seja bem-vindo. Então, é a mesma coisa, né? A atitude, a ação, né, também faz parte da paz. Não a agressão, não a ofensividade, mas então o Go está presente no dia a dia, assim como o Ju, né? O Ju também está presente, e eu acho que inclusive a gente tem que viver em volta, né, permeado de Ju com um centro de Go, né? É meio que assim, você vive em harmonia, mas aquela dose de Go precisa se fazer presente, né, em alguns momentos. Nem que seja para espantar o mal, para você se impor, né, sem necessariamente bater em alguém, ser agressivo, mas você mostrar uma imagem de firmeza, é o Go, né? Mas ser cortês, ser suave, né, no dia a dia. Isso se aplica nas duas, né, nas duas áreas, na área técnica e na área da vida, né? Então, a profundidade do Karatê, né, quando a pessoa entende, quando a pessoa começa a entender, eu diria que eu estou começando a entender, e creio eu que daqui a uns 10 anos estarei conhecendo um pouquinho só a mais do que estou começando a conhecer agora, né? Então, eu acredito que tudo isso faça parte, né, de um modo geral, do estudo do Karatê, né? E como eu falei ontem, não tem interesse, as pessoas não têm interesse no Karatê, quem perde é elas. Então esse grupo não nos interessa, vamos focar em quem quer conhecer Go e Ju na vida, não é? Então essa coisa que a gente falou, né, monge, da divisão. Divide-se religiões, divide-se a fé, divide-se o Karatê em sistemas, ou estilos, e assim vai. Então, a divisão, né, ela é muito humana. E como o próprio Bruce Lee falou, não, eu não dou mais aula de Karatê. Foi como ele se expressou na entrevista nos Estados Unidos. Porque lá para eles tudo é Karatê, né? Ele falou, eu não acredito mais em estilos. Os estilos dividem as pessoas, né? Então, talvez alguém que veja esse assunto, Go e Ju, vindo de um cara de Shotokan, vai estranhar, porque já está firme na cabeça desses indivíduos, dessas pessoas, que Go e Ju é Goju e U. Não. São verdades, né? São conceitos reais no Karatê, né? Tanto que eu faço movimentos rígidos, né? E eu vou lá e faço coisa suave, que também está no Shotokan. Só que é menos usado dessa forma. Ou vamos dizer, era menos usado. Que a partir do Sensei Asai, Sensei Kanazawa, você vê ali mais Ju no Shotokan. Né? Os kata lá do Sensei Asai, né? A gente vê. Igual do Kanazawa. Então, gente, tecnicamente, problema resolvido. Mostra-se cada vez mais, não é? Go e Ju. Esse movimento, Go, Ju.
de uma certa forma, é um Ju, porque ele bate, né? Ele tem uma movimentação forte e uma lenta. Não é? Então, de uma certa forma, até em movimentos que em ação não seriam Ju, no kata aparece como Ju. Tá? Eu estou fazendo aqui o monge, já no modo mais SKI, o Seiente, né? Você deve ter aprendido de outra forma, talvez, porque do Goju-ryu para o Shotokan, o Seiente tem umas diferenças, né? De modo geral. Assim como de Shitoryu para Goju-ryu, de escola de Goju para escola de Goju, né? Estou fazendo aqui um movimento a grosso modo, né? Então a gente vê, né, o Ju lá no campo d'ar, pá, né? Pum, pá, aí vai. Quando bate aqui, pá, é que pum, pum, né? Pá, 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 né? Aí que vem o Go. Ele começa suave, né? Então a gente vai vendo isso. E até mesmo movimentos que tem Go, tem elementos de golpes, técnicas circulares, que tem um Ju ali, né? Pá, pá, né? Porque circular sempre remete a uma coisa fluida, né? Né? Eu, pelo menos, olho e identifico dessa forma, né? Então, eu acho muito interessante esse equilíbrio, como a gente estava falando na nossa live, que existe dentro do próprio Karatê. Que isso reflete o equilíbrio da natureza, né, monge? Então, é um equilíbrio, né? Água e fogo, terra, ar, até os elementos, né, de modo geral. Que é uma coisa maravilhosa, quer dizer, obviamente, o Karatê está conectado com essa verdade, né? Então, assim como religiões todas levam a um caminho, em termos de artes marciais, a gente vê que elas se encontram também. E não que, e aí é a minha opinião, né? Não que, em termos de artes marciais, exista uma determinada realidade de que, era para ser uma coisa só, mas foi dividida. Não. A arte marcial, ela teve a sua origem, né? Índia, China, aquela coisa toda, que são os países mais antigos. Miguel, seja muito bem-vindo novamente, Miguel. Mas a manifestação física, né? Os coreanos com muita perna, né? Os japoneses com muita torção, muitas quedas, né? De um modo geral, chão, né? Os chineses com muito atemi, né? De um modo geral e tal, que cada um, né, nitidamente colocou a sua contribuição e a sua cara, né? Então não teria nunca, como num planeta tão grande, né, como a arte marcial ser uma coisa só. O que pode acontecer é o que aconteceu, por exemplo, com o Karatê, né? Tinha o Narate, ali já quando já estava mais estruturado, Narate, Shurite, Tomarite. Cada um se desenvolveu numa região, mas eles dialogavam. Não era, o Narra era contra o Shurite, não tinha nada disso. Entendeu? Os mestres, cabeças, dialogavam. Como anos depois de Gorokano, né? Quer dizer, lá no Japão, no caso do Japão, dialogou com mestres de Jiu-Jitsu e conseguiu puxar eles para Kodokan, né? Então, grandes mestres dialogam. Então, eu prefiro imitar os grandes mestres, seguir esse caminho e dialogar com grandes professores que pintam aqui, que eu conheço no Facebook, que eu conheço pessoalmente, do que ficar me degladiando a vida inteira com as pessoas. Sabe, o caminho do desafio, por exemplo, não é harmonia para mim, né? Não é isso que vai me trazer paz, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Eu vejo que, em termos de artes marciais, não tem como ser uma coisa só. Mas, no final das contas, todas se encontram como as religiões.
Deus é um só, para quem acredita no caso, né? O grande arquiteto do universo, para os maçons, a força cósmica, seja o que for, para quem for. É uma força que está em tudo, mas, né, ela, ao mesmo tempo, eu não quero deixar religioso isso aqui não, é só para fazer um comparativo, né, com o Karatê. É uma força que teria feito tudo, né, tem uma lei justa, tem todo um processo muito além da nossa compreensão e etc. Mas todas as religiões seguiriam o mesmo Deus, tá? Cada um também se desenvolveu numa região e numa época de acordo com o povo. Algumas, na minha ótica, evoluíram a mentalidade, outras ainda estão medievais, né? Já estão com aquela mentalidade antiga, mas todos falam de Deus, né? Então, numa hora ou outra, eles vão se encontrar em alguns pontos num diálogo dos religiosos. A mesma coisa é Karatê, né? O que eu percebo é isso. Então, se você está ali, numa situação de perto, o Shotokan vai parecer Goju. Porque as técnicas, elas se encontram. Elas são as mesmas. Só que não é porque o cara está fazendo ali um Kakuto, né, mais distante aqui, e não curtinho, com a mão no centro, que eu já falei que essa mão é a mesma do John. Né? Pá, isso aqui, né? Pá, essa mão é o Tsukami, você está puxando o indivíduo. O outro para aqui, na hora de fazer o kata, mas as técnicas em si, em ação, são as mesmas. O que muda de uma forma gritante é de kata para kata, de sistema para sistema, né? Mas o encontro técnico, ele é, se você tiver uma mente aberta, você enxerga. Então é nessa que você vai enxergando que esses elementos são uma verdade. Cara, realmente o Go e o Ju estão em todos os sistemas de Karatê. O Goju-Ryu foi o que usou isso no nome. Goju-Ryu, tá aqui, qual é o teu Ryu? Qual é a característica, né, do teu Ryu? Go e Ju. Vou botar aí Goju. Ficou? Né? Talvez, eu não sei como foi, talvez um monge aí, ou qualquer adepto de Goju-Ryu, né, mais profundamente, saiba se aprofundar, né, nesses aspectos aí históricos, né? Até porque é engraçado, né? Porque o Chojun Miyagi Sensei, ele aprendeu o Narratê, ele foi no cabeça já batendo no teto da escola de Narratê do Higaonna, né? E quando ele indica para o Sensei Miyagi estudar, né, na China, na mesma escola de Kung Fu que ele estudou, no sul da China. Ó, vai lá, estuda que eu estudei lá e é muito bom. Sabe? Em outras coisas, eu estou simplificando aqui, obviamente. Mas é como se ele tivesse falado isso para o aluno dele, o discípulo, que era o Miyagi, né? E basicamente foi isso. Miyagi fez o mesmo caminho do próprio mestre, né? Só que surgiu ali, né, a necessidade de botar um nome, porque dividiram em escolas, em estilos, né? No caso, Ryu, então nasceu Goju, ele não botou Narratê Ryu, né? Então, até porque, cara, tinha o Narratê, que também provavelmente já tinha influência chinesa, e esse estilo paralelamente, né? Então, pelo que me parece, o Miyagi, talvez ele não só ensinasse o sistema do Narratê, né, como também a bagagem desse estilo do sul da China de Kung Fu, né? Então, já talvez ali ele tenha tido uma outra concepção, uma outra visão, que não a mesma idêntica do Kanryo Higaonna, ou Higaonna Kanryo, não sabe, tanto faz. Thalita, tudo bem? Então, você vê, né, cara, como é que funciona a coisa. Ali, como é que a gente vai negar que, vamos estilo por estilo, tá? Sistema por sistema. A gente está falando primeiro aqui do Miyagi, né? Então, como é que a gente vai negar que o Goju-Ryu é a expressão pessoal, a interpretação do Narratê com o mesmo estilo de Kung Fu lá, tá? Mesmo sistema de Kung Fu, do Miyagi. Uma interpretação um pouco diferente da do mestre dele.
entendeu? Quem que não que vai dizer que não ou que sim? Fica difícil. Eu acredito que sim. Que cada um de nós dá uma contribuição na nossa própria escola, né? O Miguel está nos dizendo, sim, sou original e primeiro dan do Shotokan e treinei com o sensei Daniel, monge de Urei, o Goju-ryu. E os movimentos possuem realmente as mesmas origens, com semelhanças muito próximas. Exatamente, Miguel. Sensei Miguel para mim, né? Primeiro dan, para mim você já é uma pessoa que pode orientar pessoas, né? Eu particularmente me considero um sensei por isso. Você tem sua bagagem, né? Você é primeiro dan Shotokan, teve também, assim como eu, determinado conhecimento de Goju-ryu, né? Então a gente sabe, né? A gente teve a oportunidade, né, o Sensei Miguel, de comparar, não é? Então a gente sabe que, poxa, muitas vezes as técnicas coincidem, cada uma é feita de um jeito ali, mas, né, não há essa aqui é melhor, o outro é pior, ou vice-versa, né? Não há. Então, não só conceitos, né, para a vida, como técnicos se encontram muito, né? De Shotokan para Goju, de Shotokan ou Goju para Shippuden e assim vai. E vamos lá, ele, por exemplo, ele também teve, né? Ele teve o primeiro mestre dele, o Asato, de Shuriten. Depois passou a treinar com um sensei que provavelmente, de repente, em Okinawa, talvez nem se usasse entre eles de Okinawa a palavra sensei, né? Vale ressaltar aí que sensei, o japonês fala sensei, né? Como se não tivesse um i no final. Então, talvez nem essa palavra sensei eles usassem entre eles, né? Talvez usassem o idioma local ali de Okinawa mesmo, né? Não sei, nunca ouvi falar. Acredito, né? Mas vamos lá, sensei, né? Então ele foi aluno do sensei Asato, depois foi para o Anko Itosu, que era, né, o Shuriten dele já tinha uma cara própria ali. Ele já chamava de Shorin, né? Shorin, Ryu, né? Depois pegou bastante o Ryu. E, poxa, depois disso ele ainda conheceu o Sensei Miyagi, o Sensei Mabuni, que foi o pai do Shitoryu, né? E também teve algumas aulas com o mestre Kanyo, Higaonna. Então, cara, a bagagem dele, querendo ou não, ele pode até ter passado tudo, né? Mas ele é um ser humano, acho que qualquer ser humano, no caso, né? Qualquer ser humano acaba dando a sua própria contribuição. E aí que entra para mim o estilo. Eu penso assim, né? Eu e algumas pessoas. Aquela contribuição. Eu não acredito que tenha nenhuma arte marcial ou sistema que do seu fundador até nós, até hoje, chegou intacta, sem mudar nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que toda a arte, todo o sistema teve, de um modo geral, alguma contribuição de cada praticante. Digamos aí, de cada praticante que teve expressão, né? Então, por exemplo, o Wing Chun do Ipimã já não era o da fundadora lá. Entendeu? Já teve coisas dele. Inclusive, ele dialogou com aquele outro mestre, que era um mestre desgarrado, que usava muito bem as pernas, né? No Wing Chun. Era um cara meio que renegado, o pessoal não gostava dele. Ele pegou a visão do cara também, ele gostou e pegou para ele. Para de gritar, minha filha. Poxa, como grita, cara. Então ele já tinha uma coisa diferente, talvez, do Shifu dele. Eu esqueci o nome agora, o Shifu do Shifu Ipimã, né? O cara mais antigo ainda. Então provavelmente tinha. Então a gente viu, o Kanazawa já estava diferente do sensei dele. O próprio sensei, eu falo sensei dele, gente, porque o mal bem, o Kanazawa pegou ele vivo, tá? Ele chegou, teve algumas aulas ali com ele com 80 e poucos anos, né? E quando falece Sensei Funakoshi, o Sensei Nakayama fica nas cabeças ali, Hidetaka mais ou menos também nas cabeças, mas acabou que ficou mais o Nakayama e tudo, né? Eram antiquíssimos ali. E aí fica sendo o sensei de todo mundo, Nakayama, né? Mas o próprio Nakayama também deu muita cara do karatê japonês, né? Aquela coisa, né?
no caso do Shotokan. Então você vê, tem sempre uma contribuição, as pessoas tentam negar isso, tentam atribuir a imagem de um idoso na parede, de um único mestre, né? Os Gracies fazem isso, né? Bota lá Hélio Gracie. Cara, não é só Hélio Gracie, no próprio jiu-jitsu brasileiro, teve muito do Rolls Gracie, Carson Gracie, entendeu? Mas as pessoas gostam de botar, né? É como se fosse uma figura única, né? E não é assim. O filho do mestre Funakoshi, do Sensei Funakoshi, contribuiu muito com o Shotokan, com essa visão de bases largas, ataques penetrantes, chutes altos. Isso que não foi Funakoshi, foi o filho dele. Então, porra, quantas contribuições vieram e quantas modificações, né? Os kata da escola do Asai, kata da escola do Kanazawa, é contribuição, é elemento resgatado do passado. Eu não diria que ao inventarem ou criarem kata, né, como é atribuído ao Sensei Asai e Sensei Kanazawa, sejam invenções. Não, eles estão criando, né, eles criaram, no caso dos dois morreram, formas de resgatar as técnicas que já existiam. Porque nada que existe nos kata, tirando os conceitos, né, por exemplo, os do Asai, as pessoas ficam maravilhadas, né, com o sentido que o kata segue aí e tal. Isso aí é uma coisa, o Kanazawa Sensei também é outra história. Mas aí, tecnicamente, Kakuto, Seryuto, Keito, isso tudo já tinha no Karatê, só era menos usado. Já tinha no Shotokan, né? E no Karatê em si. Então, quantas coisas resgataram, né? O Shikodachi, né, que eu faço lá no Seiente, dentro da SKI, né? No caso, seguindo o Shotokan da SKI. E aí? Entende? Então, tudo isso é muito complexo, mas, querendo ou não, os conceitos se encontram mesmo. É inegável isso. É inegável que, Go e Ju estão lá, a expansão e a contração está nitidamente no Goju Ryu, né? E as pessoas, elas têm essa tendência, geralmente, não é o caso aí do nosso grande amigo Monge Jurei, né? E creio que nem do nosso amigo Sensei Miguel, com relação ao Shotokan e o Monge Jurei e o Goju Ryu, de puxar a sardinha para si. Geralmente as pessoas puxam. Não, que meu estilo, isso. Não, já comecei no Shotokan, mas fui pro Goju Ryu, ou fui pro Shitoryu, fui pro Shorin-ryu. E o Shotokan acaba sendo sempre só a porta de entrada. E as pessoas não se permitem, né, enxergar o Shotokan como o Asai e o Kanazawa se enxergaram. Por que eles não largaram? Por que eles passaram a vida inteira representando oficialmente Shotokan? Por que eles engrandeceram esse sistema? Cada um do seu jeito, cada um com o seu estilo de uso do Shotokan, com a sua interpretação, com a sua compreensão. Por que eles... Não, eu não diria que eles passariam oficialmente para outro sistema, né? Mas eles fizeram um trabalho muito forte com a bandeira do Shotokan. Por quê? Será que, sabe, que o Shotokan deve ser tão subestimado assim? Não, o Shotokan é só aquilo, não sei o quê, né? Não, tem mais, cara, tem mais do que isso, tem mais elementos, tem muita coisa, tem a mesma suavidade lá do possível de ser encontrada, né, no Shotokan, que você vê mais no Shito, no Goju, tá lá, vai depender do cara. Eu sou um cara que tem facilidade para, entendeu, usar coisas mais fluidas, e não ficar só na rigidez. Eu sou assim, tem cara de Shotokan que é todo durão, só gosta mesmo do duro, né? Gosta do punho fechado o tempo todo. Não vai usar nenhum, muito menos um Hashide, um Kakuto, né? Não vai, cara. O cara não vai fazer o Toten Nagashi, fazer misturas diferentes, combinações diferentes das técnicas que estão lá. Que quando você faz, parece Goju Ryu, parece Shitoryu, parece o Ichiryu, mas não é. É Shotokan. O próprio Rangueiro, quando você faz assim, isso aqui é quase isso aqui, né? Do Goju. Não é? Pum. Então a técnica está lá. Se você se permitiu conhecer, você vai ver, cara, mesmo.
Não, mas eu não posso desalinhar da técnica do Shotokan. Aí complica, né? Cícero, é isso? Bus, seja muito bem-vindo. E boa. Não sei se já é boa noite agora, acho que já, né? Então, porque, sabe, a suavidade no Shotokan, por exemplo, em termos técnicos, técnicas de mão aberta, de modo geral, né? Elas aparecem de um modo geral, né? E elas podem ser incorporadas. Uma demonstração, né? Ou mesmo numa luta de alto nível, você está com o indivíduo em frente a você, tá? Você está com o indivíduo. Os dois Shotokan, pode ser até os dois Shotokan. Você está lá, de repente, né? Como é que eu estou aparecendo aí? Vamos botar aqui, né? Tá aqui, tá? De repente você vai, tá com distância, tá? Você puxa, né? Pá, pá, entendeu? Você começa, ó, pá, a mistificar o que você vai fazer. Entendeu? Você começa a tirar o foco da evidência. Tipo, para ficar evidente, você está no calma aí. Ah, entendeu? Muitos desses mestres faziam isso. Aí, em frente ao outro, né? Faziam aquela coisa bonita e tal. Cara, é a compreensão que se faz, em primeiro lugar. Compreensão do que está fazendo, tempo para fazer, distância para fazer, para poder confundir o cara ali, entendeu? Que está na tua frente, entendeu? Mas negar que tenha qualquer possibilidade de suavidade em movimentos, tá? No Shotokan, né? Ou mesmo de dureza, de Go no Goju, seria ignorância, né? Então é o que eu costumo falar, dá para você compreender que o Karatê é um só, quando você vai reparando que não só as técnicas que tem um no outro existem, né? De um modo geral, em um no outro, assim como os conceitos. Um resolveu transitar dentro de uma realidade, o outro dentro de outra, mas não por isso que se o cara do Shotokan, se for ligado, se for um cara estudioso, que ele não vai poder, por exemplo, transitar naquela situação do Goju Ryu, porque as técnicas permitem. É o que eu cansei de falar, pô, dá pra você fazer, lembra do Hangitsu que eu acabei de falar? Você pode, pegou, tá? Pegou, puxou, e você tá perto. Você dá o tatempe, aqui, ao invés de ser classicamente no Shotokan, como fazem no queixo, se você está perto. Então você não vai fazer, né? Você vai estar aqui, você não vai fazer assim, por exemplo, né? Usando o princípio aqui do Hangitsu, né? Pá, tá? Você não vai pegar e pá, aqui, bater em cima. Você vai bater perto aqui, pum, né? Pegou. Ó, aí eu já encurtei aqui, ó. Esse chutou não saiu abertão, ele foi mais curto. Olha a distância. Mas ele não deixa de ser um chutor, né? Então eu geralmente nesse trabalho, o que eu trago não é uma descaracterização do Shotokan, mas é uma reflexão sobre o que temos e não usamos porque não temos o hábito de usar desta ou daquela forma. E volto a dizer, isso irrita algumas pessoas que acham que o cara, esse cara está inventando besteira aí, querendo aparecer, né? E outros sacam, não, porra, cara, é verdade. Isso aí é um fato. Dá para substituir a coisa mais aberta que a gente tem, né? Mais longínqua, mais distante, para coisas curtas. Tem usar o que é feito aqui, já com Tekubi, que você vê, né, no Mawashi, né, a gente vê o Tekubi ali, pá, o Yokoenki, né, que você vê lá no kata, pum, aqui você já transformou em Tsukami, e aí, entendeu? Ou Ura, Tetsui, né, Ura, Tetsui, ou Uraken, né?
Pegou, puxou, segurou, bateu, segurou, puxou, bateu. Quer dizer, essa coisa pegajosa, né, do próprio Richter, né, a mão aqui em coxa, também é. Então há um encontro direto de possibilidades do Shotokan com Goju, Shotokan com Shitoryu. Por exemplo, olha que coisa idiota. O kata, acho que é Shinpa, se eu não me engano, do Shitoryu, tem uma movimentação meio que assim, né? Pá, pá, parada dessa. Cara, isso aqui é um Neko Ashidachi, né? Um Teozai o quê? E um Kakuto. Se você tá aqui apertado, vai sair igual. Tá uma luta, né? Pá. Hã? E aí? Você não pode fazer isso no Shotokan por quê? Livremente você pode. Livre? Pode. Você não pode fazer aquilo dentro de um kata, né? Mas por que é bom você conhecer, né, as outras escolas, os outros sistemas de karatê? Porque é para você ver o quanto tem no Shotokan. Num elevador, eu não vou poder dar essa distância toda. Eu estou aqui curto no elevador. Pá, pum, ó. Aqui, ó. Pum, pum, pum. Tudo curto. Pum, pum, pum. Haishu, Teozai, Shihon, tudo para coisa curta. Então é geralmente esse tipo de reflexão que eu trago, né? Então é inegável que há um encontro, né? Outra coisa que não acontece por aí é esse estímulo, né? Disso que eu estou falando, de você botar as pessoas para pensarem. E aí, quando elas pensam, elas se libertam das escolas. Tá? Vai se libertar da ideia de estilo. Volto a dizer que para mim são sistemas que a gente segue. Vai se libertar de doutrinação de federação. Tá? Que são quem tem peso. A gente tem que respeitar as escolas japonesas, as federações. Tem que respeitar porque socialmente é a assinatura de quem está nas cabeças delas e que vale pra gente. Não era para ser assim, eu não concordo que tinha que ser assim não, tinha que ser um determinado mestre que tem ali, né, uma linhagem, me aprovou para faixa preta, me deu um dan, cara, aquilo que tinha que valer. Mas não, tem toda uma coisa, não, porque é para organizar e tá, quando tu vai ver, é uma coisa, sabe, muito complexa, para não falar outra coisa. Mas as escolas seguem um programa tão desesperadamente assim, preocupado em manter a linhagem daquele estilo, que esquece de orientar as pessoas para esses detalhes. O cara tem que se tocar ele mesmo. Se ele vai se deparar com um cara bom lá de Muay Thai que, sabe, que vai superar ele, né? Se ele não pensou nessas coisas, de se libertar, de se ver usando o Shotokan de uma forma diferente, por exemplo, né? Se ele não tiver esse senso por conta própria, ele está ferrado, porque muitas vezes o professor dele não passou. Cada caso é um caso, né? Não estou dizendo que seja unânime, mas não é característica das escolas de karatê ficar preparando as pessoas para sair do habitual. Isso aí a gente tem que assumir. Ficar todo mundo desesperado em seguir, não ficar um reparando, ele move o quadril, o pé está encaixadinho, fica todo preocupado nessa perfeição e esquece de que você precisa também pensar em outros aspectos, não é? Então é nessa que você vai vendo, quando você tem essa mentalidade, de que, cara, não precisa inventar estilo, inventar palhaçada, tá tudo pronto. Em cada sistema tá tudo pronto, basicamente, porque é uma coisa só, a estrutura é uma só. Foi dividida em várias interpretações, como dizia o sensei Keno Amabune, pai do Shitoryu, que foi outro que estudou
com o segundo sensei do Sensei Funakoshi, que era o Ankuitosu, estudou o Shorin-ryu, e estudou com o sensei do Sensei Miyagi, que era o Higaonna, né? Kanryu lá, Higaonna e tal. Então o Shitoryu, querendo ou não, teve bagagem do mestre Magumi. Foi uma contribuição dele, né? E ele dizia, olha, não acredito nisso de estilos de karatê, que isso exista. Não, existem interpretações diferentes de aplicações e de fato isso acontece, né? Acontece, né? Então existem detalhes dentro, às vezes o mesmo movimento que vai mudar de uma escola para outra escola. Tem os vídeos que botam lá um cara de Shotokan, Adoryu e Shorin-ryu, Shitoryu. Bota os caras juntos, às vezes é o mesmo kata, cada um vai mostrar uma característica diferente. Sensei Miguel está nos dizendo aqui. Eu acredito que karatê é indiferente do estilo, é mutável conforme a evolução da arte. A raiz é a mesma, as adaptações são pertinentes. Ótima colocação. Obrigado aí, Sensei Miguel. Eu penso assim, entendeu? Porque no Dion, né? Nós temos lá, estou aqui em Kibadachi, tá? Pá, Teixô, viro pra cá, né? Teixô, você conhece, Sensei Miguel? E virei, né? Pá, não tem muito espaço aqui, tá? Isso aqui pode ser também defesa, ataque, né? Pá! E a última, você entra por trás, derrubando o indivíduo. A gente aprende de uma forma muito, né, forte. Pá! Né? Mas um teixô desse, ele pode ser feito suavemente. Você devolver, ó, encacutou. Ura. Pode haver isso. O cacutor, pouco usado, pode ser usado. Entendeu? Cara, tem que explorar. Tem que explorar. Sensei Flávio, quanto tempo? Por aqui. Ô Tijuca aí. Ó, cumprimentou o Sensei Flávio. Ô Sensei Flávio, Tijuca para crianças é a Glaia. Tá falando contigo aí. Entendeu? Aí eu fico pensando, cara, tecnicamente, filosoficamente, todos os sistemas de karatê se encontram. Seja para o dia a dia, ou seja, tecnicamente. Né? Então eu penso sempre assim. Por exemplo, o Sensei Flávio, graças a Deus, é uma das pessoas que mais entendeu esse trabalho aqui. Ele viu, não, o cara não está posando de mestrão, o cara não quer mudar o Shotokan, não diz que os outros estão errados e ele está trazendo a verdade. Né? E com isso, o que acontece? Fala nisso, Sensei Flávio, vou te mandar, beijando a Laninha. Tá certo. Vou te mandar depois alguma live. Você me fala se você perdeu alguma live que você queria ter visto. Tem com o Monge Jurei, tem com o Sensei Pisca, né? Acho que eu estou fazendo live com alguém, estão só no Instagram, porque não consigo salvar no celular para jogar no YouTube, tá? Aí eu mando pelo próprio Instagram. Se for alguma live que eu falei sozinho, tá no YouTube e tá no Instagram. É assim que acontece, tá? Então o Sensei Flávio ele notou isso. Cara, esse trabalho é legal. Achava que eu era maluco, eu fazia um monte de movimento que não tinha nada a ver com karatê e tal. Aquela coisa do cara, a princípio, achar que eu estou fazendo Kung Fu no karatê. Ah, parece um cara fazendo Kung Fu dentro de um kimono de karatê. Não tem nada a ver. Né? Depois ele percebeu, não, ele mostra opções, né, de uso fora do habitual. Tipo, cara, o que está lá, tem aqui. A gente que não treina. Mas se quiser treinar, pode. O trabalho de reflexão, né, porque isso aqui é um trabalho de reflexão e de união para agregar, para que as pessoas se juntem todos nós aqui, né? Ai, ai, ai.
Entendeu? Então é muito legal tudo isso. Muito legal, sabe? A gente poder lidar com o karatê dessa forma. É o que eu costumo falar. Uma vez eu conversei com um rapaz, eu vi o WhatsApp, uma pessoa que me adicionou. Ele disse que tinha aplicado um Kagezuki a curta distância, ele se viu, né, numa situação que fluiu, bater. E aí ele se tocou que era para aquilo que servia. Por que que isso acontece? Porque a gente está habituado naquela coisa de sai, bate e sai, né? Aquela coisa do entra e sai do karatê. Shotokan, no caso. E aí o cara não é acostumado a defender o Mikazuki Geri, né? A defender o Sotoashuki, né? Não, o Sotoashi, o Uchiashi. Não está acostumado o segurar com a faca do pé, o Sokuto, o Zaruke, com a curvatura, Sokutei, Kakuto, pum, já entra com os dedos no olho, ou na garganta, pá, pum, né? Pá, pum. Não tem costume, porque não é incentivado, mas está lá. Aí acontecem duas coisas. A primeira é o cara do Shotokan te rejeita. Pô, esse cara tá fazendo coisa diferente. Não, isso aí já é Gojuryu, não, isso aí já é Shitoryu, seja lá o que for. E o cara do outro estilo, tá? Uma pessoa que não seja tão cabeça quanto o Sensei Daniel Santos, lá de São Paulo, Sensei e Monge de Urei, também Daniel, né? São pessoas cabeças que estão entendendo esse trabalho, estão entendendo, pô, o cara está trazendo uma boa reflexão para os adeptos de Shotokan, né? Mas tem outros que falam, esse cara está fazendo coisa do meu estilo lá no Shotokan, está dizendo que é do Shotokan, pô, está inventando história. Aí fica nessa, entendeu? Quer dizer, é um lamento, né, que as pessoas não compreendam. Mas hoje tem um número maior de pessoas que gostam desse trabalho, que acompanham esse trabalho, né? E, poxa, é legal você ver que as mentes estão se abrindo, entendeu? Que eu não sou gênio, que eu não estou trazendo luz nenhuma, mas uma reflexão de uma pessoa comum, que sabe pouquíssimo de karatê, já é o suficiente para que a comunidade, algumas pessoas da comunidade do karatê, comece a refletir a grandeza do que a gente pratica. Então, o caminho qual é? É ter um cara para nos ensinar, ou eu me colocar nesse lugar? Não, é a gente dialogar. Teve um dia aí, foi o Franklin, né, que ele é um rapaz novo que acompanha esse trabalho, ele falou, Sensei, eu seguia lá as tuas instruções e deu certo. Ele fez alguma coisa tecnicamente que eu mostro aqui, de algum modo geral, que deu certo. Eu falei, virei para ele, eu até postei isso no destaque. Se vocês quiserem, vão lá no meu destaque do Instagram. Eu falei para ele, viu? Tá tudo aí no karatê. Tá tudo no Shotokan. Entendeu? Então, os take, né? O cara pá, fechadão. Sabe? É muita coisa legal ali. Pá, pum. Não é? Pum, o próprio. Né? Pum. Ó. Defende, ó. Pum. E aí? Misturou. Misturou, ó. Pá. Né? Dá puxada e pum. Pá. Pá. Com. Pum. E daqui tu já. Pum. Tá? E aí? Entendeu? Cara, é raciocinar, é tentar entender a estrutura. É compreensível para quem nunca viu nada de Kung Fu e as maldades chinesas, tá? Que elas existem. É o que eu faço, chinês é escorregadinho. Ele vai para cá, depois ele desce para cá e depois ele volta para cá. Tá? Ele para cá, vai por dentro, ele te bate. É aí que eu te falo, pô, cara, mas eles usam as mesmas técnicas que a gente tem. Pá, 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 mesma técnica, pá, pum. Recubi, teixou, pá, né? Seja um teixou para defender ou pá, pá, atacando. Mesma coisa. Eu acho de pá, pá, pum, né? Pá, tenagashi, pum, pum, pum. E aí? Vivendo e aprendendo, pô. Por que você não vai fazer? O Kyoshikun que você falou, ó. Kakutua já, ó. Emenda o Nihon no Kite. Pum. Defende e pum, mexe no olho do cara. Isso também é chinês. Que ele observou no próprio Shotokan. E no Gojuryu, principalmente. Pá, pá. Então eu uso também essa mentalidade no Shotokan.
imprime um diploma de mestre e, e por aí atrás na parede, põe aí na parede e fala que bosta é técnica e vai ver muita gente falando, Pior que é, né, Zezé? Bota um diplominha aqui, né? Falar nisso, nunca pensei em botar meus diplomas aqui, boa ideia. Eu tô pra botar em quadro, né? Pra proteger mais, não fiz isso ainda. Mas é uma ideia, botar aqui, ó. Mas eu acho isso, sabe? O Sensei Flávio, o Sensei Miguel, que mais está aí hoje, além da família Strick, Ramos. Mas só para não esquecer ninguém aí, ó. Tem a Thalita, não sei se ainda está aí, o Marcos e o Monge. Eu acho isso, sabe, gente? De um modo geral. Poxa, é tanta riqueza técnica. Às vezes a gente não vai usar tão formalmente. Acho que o grande conflito que o Karatê vive, né? Além desses aspectos, não, Goju é Goju Ryu, não tem Shotokan, isso é outras coisas. Falta de meditação da pessoa, né? Existe essa coisa, o cara quer lutar bonito ali, sabe? O cara quer fazer igual no dojo dele, voltar. Tem gente, cara, tem gente que é inocente, né? E o cara não se vê usando esses conceitos dos take de perto, entendeu? Sabe? Porra, o cara não se vê, né? Aquela coisa toda. Cara, isso aqui, pum, você se segura, né? Igual no terceiro lá, take. Porra, dependendo, você pode estar batendo, fazendo, de repente tá uma chave aqui, ó. Pega o cara, o braço do cara. Pode ser. Tem que estudar para saber o que é aquilo, né? Você tem que saber, pô, o mestre fulano mostrou essa versão, mestre ciclano isso aqui, pode ser aquilo. Mas quanta coisa a gente joga fora porque não estuda, né? De um modo geral. Né? Mas esse conceito né? Por exemplo, isso aqui, cara, é apresentado assim. Isso pode ser, sim, um Awazuki, que geralmente formalmente é assim, né? Que aparece lá no Ijushiro, né? Depois o Teixou e tal. Mas aqui nesse caso você pode estar batendo um Tetsui, pá e um Kyaku. Cara, toma aqui, cara. Sabe? Pá. 1, 2. Cara, isso não estou inventando não. Isso aí foi uma das versões que eu aprendi com o meu sensei, o Sensei Kung. Né? Tá lá. Pá, pum. Aqui no caso, né? Pum, que a gente bate assim, né? Seria aqui e aqui também, ou, obviamente, assim, né? Ou mesmo segura e bate, em várias coisas, né? Mas essa é uma delas, cara. Ninguém pensa que é pá, pum, pum, pum. Não é? Cara, é muita coisa legal. E nego não enxerga. Nego não enxerga. Entendeu? E quer dizer que aquilo não serve pra nada. Que o kata... Não, kata luta é luta. Não, kata luta é luta, mas o kata é argumentação técnica pra luta. Eu só vou saber segurar um chute se eu já tiver visto isso em algum lugar. Tá lá no arquivo kata. Entendeu? Só vou saber tirar o chute, né, para dentro, para fora, se alguém me ensinar. Né? E geralmente, na cultura do Kung Fu e do Karatê, eles deixaram tudo pronto, né, nos taolus, as formas chinesas lá, né, de Kung Fu, e nos kata do Karatê. Né? Então, assim como, sabe, há esse encontro técnico, né, de um modo geral, né, do Shotokan com Goju Ryu, com Shichuryu, tecnicamente, Go e Ju, e entre outros conceitos também estão ali presentes, né? A expansão e contração que ensina-se no Shotokan é o Goju, né?
tantas outras coisas, tantos outros ensinamentos, sabe, técnica, que você vê, cara, realmente o que tem. O nosso Rangetsu, ele é, né, a grosso modo, o nosso Santin. O Santin ainda é mais pesadão. Pesadão, tá? Mas o Rangetsu tem uma contração ali a mais, né? Então eles se encontram. O cara do Shotokan que tem a oportunidade de conhecer o Santin fortalece o Shotokan dele. Então realmente o ideal é que essa mentalidade aí do próprio Sensei Flávio, de que realmente eu também penso muito assim, que o Karatê é um só, né? Que o Karatê, se você estuda mais de uma escola de Karatê, você está unindo tudo que, sabe, foi separado com o tempo. Você está tendo mais riqueza, como dizia o Sensei Kanazawa, quanto mais mistura, mais perigoso fica, não é? Então, sabe como é que funciona? Então, Go e Ju estão no Shotokan, não é novidade, sabe? O fundamento, assim, é uma coisa assim, não tem jeito, tá lá, tá lá. Uma hora ou outra você vai ver em execução a técnica, né? Usando as técnicas, você vai notar que é uma verdade latente, cara, que tem aqui, tem lá, que tem lá, tem aqui, né? E fala-se muito, né? Sacaneiam muito o Shotokan, achando que ele enfraqueceu, como eu estava falando ontem, né? Ignorando detalhes e tudo. Mas muito da dinâmica de média e longa distância, que também tem o seu valor, e é perigosíssimo, um cara que sabe sair, e já está aqui desse lado, ou então está atrás de você. O Shotokan ele fortaleceu isso, e muita gente que quis competir no universo esportivo, né, do Karatê, de outros sistemas de Karatê, tipo gente do Goju, do Shitu, teve, principalmente do Goju, né, teve que aprender a entrar e sair. E todo mundo sabe que tem o seu valor. Você defende, bate, né? Sai, se você não quiser cobrir o cara de pancada, entendeu? Então, essa coisa de explodir, né? Varrer, dar uma esquivarada, Shotokan sempre teve muito isso. Tá aqui, de repente, tu dá por dentro da base do cara, para poder desestruturar os elementos que a gente aprende, né? No Shotokan de um modo geral. Então, tem coisas que surgiram no Shotokan e as pessoas não falam. Que também, de uma certa forma, foi interessante para pessoas do Goju Ryu aprender, né? Do Shitoryu. Então, as pessoas gostam de dar uma sacaneadinha, dizer que o nosso Karatê é mais pobre, é mais, né, influenciado pela arte japonesa, descaracterizou, já não é mais Karatê de Okinawa, e isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso aí é uma forçação de barra para diminuir, sabe? Mesclada com um vacilo de determinados, né, japoneses que afastaram mesmo da essência, né? Aí tem que ficar fazendo busca em outros estilos de Karatê para resgatar o que tem no Shotokan. Mas está lá tão quanto está nos outros, como Go e Ju. Então a questão é simples, né? Eu espero que essa reflexão aí ajude no teu estudo, mesmo que você não tenha concordado com nada. É uma opinião que você vê, né, de um outro adepto de Karatê. É uma opinião que tem como intuito trazer reflexão, né? Vai sempre acrescentar, mesmo que você discorde de qualquer pessoa, né? Você pode discordar do início ao fim, alguma coisinha que ela falou vale, mesmo que mesmo que você discorde de tudo, nem que você não goste nem de uma coisinha ou outra, você encontrar uma opinião diferente da sua também é bom, né? Você cresce com aquilo, porque você vai ficar analisando, então existem pessoas que pensam assim, assado, né? Então é sempre construtivo. Isso falando de Karatê, que é muito rico, a técnica é muito rica, é tudo muito rico, falou que Karatê é muito rico, né? É sempre bom saber, né? Estudar, buscar, né? E Go e Ju está no Shotokan também, em todos os sistemas de Karatê.
Até amanhã aí. Muito obrigado. Os